Olá, terceira série, boa tarde. Na nossa aula de hoje vamos fazer a resolução dos exercícios das páginas 36 e 37 sobre leis da termodinâmica, tá? Então, o nosso primeiro exercício, vamos lá, página 36 do revisional. O exercício 1 diz lá que, mantendo uma estreita abertura em sua boca, assopre com vigor sua mão. Viu? Você produziu uma transformação adiabática. Nela, o ar que você expeliu sofreu uma violenta expansão durante a qual... Então, ó, gente, vocês estavam com o ar ali dentro da boca de vocês fechadinho. Vocês vão assoprar. O que acontece quando você assopra o ar aqui para fora? Ele se expande rapidamente, né? Porque ele estava comprimido dentro da minha boca, saiu para um espaço grande. Então, quando ele expande rapidamente, o que acontece? É uma transformação adiabática. ΔU é igual a menos trabalho. Então, se o trabalho foi positivo porque o gás expandiu, o ΔU tem que ser negativo. Então, há uma diminuição da temperatura. Por isso que você sente o ar gelado. Por isso que vocês assopram para esfriar alguma coisa. O ar sai frio devido à expansão adiabática que ele sofre, tá? Então, vocês vão marcar lá a letra A, que o trabalho realizado correspondeu à diminuição da energia interna desse gás por não ocorrer troca de calor com o meio externo. Expansão adiabática, tá? Com diminuição da temperatura. Então, vocês vão marcar X na letra A. Agora, o exercício 2 diz lá: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa a metade da verdade, a verdadeira natureza interior. Então, tendo como referência o poeta Gilberto Gil, o poema, né, de Gilberto Gil, e com base nas propriedades e leis que regem a fase gasosa, assinale a alternativa incorreta. Então, ó, um gás dilata-se muito mais com a temperatura do que um sólido ou um líquido. Sim, os gases têm mais mobilidade, eles dilatam mais, é verdadeira. A letra B. Volumes iguais de gases diferentes, desde que nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas, também é verdadeira. A energia cinética média de translação das moléculas de um gás é proporcional à temperatura, também é verdadeira. Se for fornecida a mesma quantidade de calor a uma certa massa de gás, ela se aquecerá mais se estiver mantida num volume constante do que sob pressão constante? Sim, porque daí se ela está mantida sob volume constante, a pressão vai aumentar, né, gente? Aumenta o choque entre as partículas. E a letra E. É impossível ceder calor a um gás e a sua temperatura não sofrer variação. Essa é incorreta. Por quê, gente? Porque eu posso ceder calor para um gás e ele pode sofrer apenas mudança no volume dele, não sofrer mudança na temperatura, tá? Aí, então, a letra E é a incorreta que vocês vão marcar, porque nós temos que marcar a incorreta nesse caso. Agora, o exercício 3 fala lá, assinale a alternativa correta. A primeira lei da termodinâmica diz respeito à dilatação térmica? Não, gente, a primeira lei da termodinâmica diz que quando um gás recebe uma quantidade de calor, ele pode sofrer variações de volume ou de temperatura, né? ΔU igual a Q menos trabalho. Na mudança de estado de um gás, sempre há realização de trabalho? Não, inclusive existem transformações que são isocóricas, que não têm realização de trabalho, né? Quando um corpo recebe calor, a sua temperatura necessariamente se eleva? Não, às vezes só o volume se altera, tá? No vácuo, a única forma de transmissão de calor é por condução? Não, é por irradiação, né? O vácuo, só ondas eletromagnéticas que se propagam. Então, só pode ser a letra E, né? Numa transformação isotérmica, é uma transformação gasosa na qual a pressão e volume variam e temperatura permanece constante. Então, o exercício 3, letra E. Agora o 4. O 4 diz lá que, segundo o princípio da termodinâmica, pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, sempre se pode construir máquinas com rendimento 100%? Nunca, né? Qualquer máquina necessita só de uma fonte quente? Não, fonte quente e fonte fria, tem que operar entre duas temperaturas diferentes. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria?
essa sim é a alternativa correta. Tá? Então, exercício 4, letra D. Exercício 5, vamos lá. A conservação de alimentos pelo frio é uma das técnicas mais utilizadas no dia a dia, podendo ocorrer pelos processos de refrigeração ou de congelamento, conforme o tipo de alimento e o tempo de conservação desejado. Sobre os refrigeradores, considerem as afirmativas lá. O refrigerador é uma máquina que transfere calor? Sim. O funcionamento do refrigerador envolve os ciclos de evaporação e de condensação do gás refrigerante? Sim. O gás refrigerante é uma substância com baixo calor latente de vaporização? Não, gente, é alto, tá? E a 4. O processo de refrigeração realiza trabalho ao retirar calor da fonte fria e transferi-lo para a fonte quente? Sim, é o contrário de uma máquina térmica, né? Então, 1, 2 e 4 estão corretas, gente. Letra D de dado, tá? Agora vamos lá para o exercício 6. O exercício 6 diz lá que, num sistema termodinâmico de um gás ideal, um gás, ao receber 300 joules do meio externo, realiza um trabalho de 200 joules. O que é correto afirmar? A transformação é adiabática? A adiabática é que não troca calor com o meio, gente. Se ali ele está recebendo 300 joules do meio externo, não é adiabática, tá? A temperatura aumentou? Como que eu vou saber? Primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos trabalho. O ΔU tem a ver com a variação de temperatura, é o que eu quero descobrir, tá? O Q é o calor que ele recebeu, 300. E o trabalho ali diz que ele realizou um trabalho de 200 joules. Então, 300 menos 200 é igual a 100 joules. Variação da energia interna positiva significa aumento da temperatura. Então, vocês vão marcar X na letra B. Sim, a temperatura aumentou, tá? Agora vamos lá para o exercício 7. O exercício 7 diz que um refrigerador foi construído utilizando uma máquina de Carnot, cuja eficiência na forma de máquina de calor é igual a 0,1. Se esse refrigerador realiza um trabalho de 10 joules, é correto afirmar que a quantidade de calor removida do reservatório de menor temperatura, né, o calor da fonte fria, é igual a quanto? Então, gente, o rendimento do refrigerador pode ser obtido fazendo calor da fonte fria divididos por trabalho, tá? Substituindo aqui os valores, ó, o nosso rendimento é 0,1, o calor da fonte fria é o que nós queremos descobrir, e ali diz que ele realiza um trabalho de 10 joules. Então, ó, o 10 passa para lá multiplicando, significa aqui que ele retira da fonte fria um calor de 1 joule. Vocês vão marcar X lá na nossa letra E. Tudo bem? Agora vamos lá para o exercício 8. Vocês têm um gráfico lá, tá? De uma transformação cíclica fechada. E nós queremos calcular o trabalho. Lembrem que o trabalho, gente, de um ciclo fechado é igual à área do gráfico. Então, nós vamos fazer lá, ó, o nosso triângulozinho tem uma base que varia do 1 até o 4. Então, a base dele é 3. A altura vai do 10 até o 30. Então, a altura é 20. E o divididos por 2 da fórmula, porque a área do triângulo é base vezes a altura divididos por 2. Tá? Então, ó, 20 vezes 3, 60. 60 divididos por 2, 30 joules. Como que eu vou saber lá, gente, se é a letra A ou a letra E? Olha o sinal das flechinhas. A transformação está acontecendo no sentido anti-horário. Então, significa que o trabalho é negativo. Tá? Então, vocês vão marcar X na alternativa E. E agora, o nosso último exercício de hoje, o exercício número 9. O último não, o último dessa página, né? O exercício número 9 tem lá que num recipiente tem um líquido, né? Foi imerso um cilindro lá dentro, com um êmbolo móvel, que pode se mover. O recipiente está sobre uma fonte térmica e a base do recipiente é diatérmica, permitindo trocas de calor entre a fonte e o recipiente. As demais paredes são adiabáticas e as paredes do cilindro que contém o gás são diatérmicas. A fonte fornece 2.000 joules para o sistema, tá? Ali na figura 1. E devido a esse calor fornecido, a temperatura do líquido aumenta 3 Kelvin, consumindo 1.500 joules. Por outro lado, o gás realiza uma expansão com um aumento de volume de 8 metros cúbicos a uma pressão constante de 50 newtons por metro cúbico.
Newton por metro quadrado, tá, gente? Pressão, tá errado ali na apostila. Então, nós queremos saber o trabalho realizado pelo gás. Então, o trabalho pode ser calculado também, gente, pela fórmula pressão é igual variação de volume, tá? Pressão vezes variação de volume, desculpa. Eles falaram lá que a pressão é 50 e a variação de volume que aconteceu foi de 8 metros cúbicos. Então, aqui, ó, 50 vezes 8, 400 joules. Esse é o valor do trabalho lá na letra A, tá? Agora, na próxima página, na letra B, nós queremos saber a variação da energia interna. Então, nós vamos para aqui, ó, nossa formulazinha. Delta U é igual a Q menos trabalho, tá? O Q, eles falaram que ele recebeu uma quantidade de calor de 2.000 joules, mas que ele, 1.500 utilizou para variar a temperatura, tá? Então, na verdade, ele utilizou 500 só joules aqui. E o trabalho nós acabamos de calcular que foi 400. Então, a variação da nossa energia interna aqui foi 100 joules, tá? E nesse processo, o que aconteceu com a energia cinética das partículas que compõem o gás? Como a temperatura aumentou, gente, a energia cinética também aumenta, tá? Assim como ó, a energia interna do gás aumentou 100 joules. Então, a energia cinética teve que aumentar, né? Se a energia interna aumentou, a energia cinética aumentou. Então, na letra C, vocês vão responder lá que a energia cinética aumenta, pois houve aumento de temperatura, tá? E vamos lá agora para o exercício número 10. O exercício 10 diz lá que uma certa massa de gás está em equilíbrio termodinâmico. Numa primeira experiência, ela expande isotermicamente e realiza, durante a qual realiza um trabalho W e recebe 150 joules de calor do meio externo. Então, ó, expansão isotérmica. Isotérmica não muda a temperatura, não tem ΔU, gente. Então, o calor tem que ser igual ao trabalho, tá? Na primeira transformação que ele sofre. Aí lá diz assim, que ele recebe 150 joules de calor. Então aqui, ó, o calor e o trabalho, os dois valem 150 joules na primeira parte da experiência. Na segunda experiência, ele sofre uma expansão adiabática. Adiabática é que não troca calor com o meio, tá? Então não tem o Q. Então na segunda experiência, nós temos que o ΔU é igual a menos trabalho. Corta o Q da fórmula, tá? E daí lá, eles dizem que ela realizou o mesmo trabalho W. Então, qual que é o valor do ΔU? Qual que é a variação da energia interna? Se o nosso trabalho era 150, o nosso ΔU vai ser menos 150, sinal trocado, tá? Esse é o exercício 10. Agora, vamos lá para o nosso exercício 11, que diz que a cada ciclo uma máquina extrai 45.000 joules de calor da fonte quente e descarrega 36.000 joules para a fonte fria. Qual que é o rendimento dessa máquina no ciclo de Carnot? Então, o rendimento do ciclo de Carnot, gente, pode ser obtido fazendo 1 menos calor da temperatura fria divididos pelo calor da fonte quente, tá? Então, ali nós vamos fazer 1 menos 36.000 divididos por 45.000. Dividindo ali, 36.000 por 45.000 dá 0,8. Então, 1 menos 0,8, 0,2, que equivale a 20%. Tá? Então, vocês vão marcar X. Na alternativa A, o rendimento máximo dessa máquina é de 20%. Agora, o exercício 12 diz que um ciclo de Carnot trabalha entre as temperaturas 227 e menos 73. Nós queremos saber o rendimento da máquina. Mesma fórmula, gente, mas em vez de calor da fonte fria e calor da fonte quente, nós vamos usar temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente, tá? Então, nós vamos ficar aqui, ó, vamos lá para o exercício 12. 1 menos. A temperatura fria é menos 73 graus Celsius. Eu tenho que usar Kelvin. Então, vai dar 200 Kelvin. Divididos por
temperatura quente, 227 graus, 227 mais 273 dá 500. Então aqui, ó, 200 divididos por 500 é 0,4. Então nós temos um rendimento de 0,6, que equivale a 60%. Tá? E esse é o exercício 12. E o exercício 13, o último lá do somatório, vocês têm o enunciado falando que o uso de combustíveis não renováveis, como o petróleo, tem sérias implicações ambientais, né? Uma alternativa é um estudo para o litoral brasileiro do uso da diferença de temperatura da água na superfície do mar e das águas mais profundas e uma máquina térmica para realizar trabalho. Então ali eles têm um gráfico da temperatura da água de acordo com a profundidade, tá? Representado para vocês. Então, a 01. Supondo que a máquina térmica proposta opere em um ciclo de Carnot, nós teremos um rendimento de 100%? Jamais, gente. Nunca. Nem que seja o ciclo de Carnot, que é o rendimento máximo, nunca pode chegar a 100%. Então, errado. Uma máquina com rendimento igual a 20% pode operar entre 7 graus e 37 graus. Ela terá um rendimento menor que 10%? Nós vamos calcular ali, ó, 273 nas temperaturas para transformar, tá, gente? Então, ali, 273 mais 7 dá 280. E daí, 273 mais 37 dá 310, tá? Então, dividindo aqui, ó, tem o 0,9, 1 menos 0,9 é 0,1, que equivale a 10%. Tá? Então, a 02 é verdadeira. Ela vai ter um rendimento menor que 10%, porque o do ciclo de Carnot, que é o melhor de todos, é 10%. Tá? Na situação apresentada, a temperatura mais baixa da água é de aproximadamente 4 graus, pois, ao contrário da maioria dos líquidos, nessa temperatura a densidade da água é máxima, verdadeira devido à dilatação anômala que a gente falou. Lembram lá que entre 0 e 4 graus tem a dilatação anômala? Então, a 4 graus, a densidade da água é máxima porque o volume dela é mínimo, tá? A 8, é impossível obter um rendimento de 100% mesmo numa máquina térmica ideal? É verdadeira, é impossível, tá, gente? E a 16, não é possível obtermos 100% de rendimento mesmo numa máquina térmica ideal, pois isto viola o princípio da conservação de energia? Não viola o princípio da conservação de energia, tá? O princípio da conservação de energia existe e é válido. Mas é impossível ter uma máquina com rendimento 100%. Mas não é que a energia desaparece, por isso que ela não é conservada. Ela se transforma numa outra modalidade que não é útil, apenas isso, tá? Mas somando a energia desprezada com a energia utilizada, dá o total lá, então há conservação da energia. Então 2, 4 e 8 são as verdadeiras, tá, gente? Vocês vão marcar lá a somatória 14. E agora sim, finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Até semana que vem.